Olá, muito bom dia. Está começando ao vivo o Boletim Câmara desta sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2025. E nesta data, em 1946, acontecia em Londres a primeira Assembleia Geral das Nações Unidas. 51 nações foram representadas. Ainda neste dia nasceram Rod Stewart, que é cantor e compositor britânico, em 1945. O cantor e compositor Lô Borges, em 1952, e o nadador César Cielo, em 1987. E agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Saiba mais sobre uma lei que reconhece a utilidade pública de um grupo de escoteiro de Taubaté. Estão abertas as inscrições para o Conselho Público de Comunicação da TV Câmara. Programação Integra Tietê já retirou 2,3 milhões de metros cúbicos de lixo do Rio Paulista e seus afluentes. IFAM lança livre documentário sobre o restauro de peças que foram atacadas no dia 8 de janeiro. Além disso, você confere a condição das estradas e também a previsão do tempo. Essas e outras notícias no Boletim Câmara que começa agora. Na nossa série especial de leis que entraram em vigência no segundo semestre do ano passado, a estagiária Isabela Vieira destaca uma lei que reconhece a utilidade pública de um grupo escoteiro aqui de Taubaté. Vamos então conferir. O Grupo de Escoteiros do Ar, Aviação do Exército, teve a utilidade pública reconhecida por meio da Lei 5.997, de 9 de outubro, que teve iniciativa do vereador João Henrique Dentinho. O grupo é uma sociedade civil sem fins lucrativos de caráter educacional, cultural, beneficente, filantrópico e comunitário, com sede na Estrada dos Remédios, no Itaim. O objetivo deste grupo é desenvolver o escotismo e propiciar a educação não formal, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento do escotismo junto a crianças e jovens. O cidadão pode buscar esta e outras leis municipais no site da Câmara de Taubaté. Obrigada, Isabela, pelas informações. E a série especial de leis que entraram em vigência durante o segundo semestre de 2024 continua durante todo o mês de janeiro aqui no Boletim Câmara. E damos sequência ao nosso boletim com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, tem movimento bem tranquilo nos dois sentidos da pista. O que preocupa na manhã desta sexta-feira é a presença de neblina na estrada, o que prejudica a visibilidade do motorista. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, tem movimento mais intenso nos dois sentidos da estrada. E apesar de não estar chovendo nesse momento, a pista está molhada e tem a presença de neblina também na altura de Serra. Atenção do motorista e jamais ultrapasse em locais proibidos. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra não tem pontos de congestionamento na manhã desta sexta-feira. Vamos então dar uma olhadinha nas imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Este é o quilômetro 124, altura de Caçapava, bem ali próximo ao limite com o município de Taubaté. Um trânsito constante nos dois sentidos da pista, mas sem registro de lentidão ou de congestionamento, como eu já havia informado. Essas imagens e as informações são da CCR Rio SP, que é a empresa que administra a rodovia. A Câmara recebe até o dia 17 de janeiro as inscrições para o Conselho Público de Comunicação aqui da TV Câmara, como explica a estagiária Mariana Valente. Está aberto o processo seletivo de representantes de entidades da sociedade civil e de rádios, jornais e TVs que irão compor o Conselho Público de Comunicação da TV Câmara para o biênio 2025-2026. As inscrições estão disponíveis até o dia 17 de janeiro, com 2 vagas destinadas a representantes de entidades da sociedade civil, além de um suplente.
e uma vaga destinada a representante de veículos de comunicação do município. A seleção dos representantes será realizada por meio de comissão designada pela presidência, composta por um vereador e 2 servidores efetivos da Câmara. Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar a página da Câmara, no menu Comunicação TV, selecionar a opção Edital Conselho Comunicação e preencher o formulário. Cada inscrição deve estar acompanhada do currículo resumido do inscrito. Caso o interessado seja jornalista, a inscrição deve conter o número do registro do Ministério do Trabalho. No caso de entidades da sociedade civil, cada instituição poderá inscrever até 2 candidatos a titular e 1 a suplente. Para mais detalhes sobre este processo seletivo, acesse a notícia em destaque no site da Câmara. Obrigada, Mariana, pelas informações. Lembrando que o nosso site é o câmarataubaté.sp.gov.br. E o interessado também pode esclarecer dúvidas pelo telefone do cerimonial, que é o 3625-9501, ou pelo telefone da TV Câmara, que é o 3625-9525. E o Ministério da Saúde atualizou a estratégia de vacinação contra a Covid-19. São 3 as medidas. A primeira delas é a inclusão da vacina no calendário nacional de vacinação para gestantes e idosos, a partir de 60 anos ou mais. Depois vem o início da oferta da vacina no Programa Nacional de Imunizações, o PNI. E, por fim, o esquema vacinal para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade com 3 doses da vacina. As gestantes devem ser imunizadas com 1 dose a cada gestação. Já os idosos receberão 1 dose a cada 6 meses. A vacinação dos demais grupos especiais, a partir de 5 anos de idade, será realizada periodicamente em qualquer sala de vacina, sendo a cada 6 meses para imunocomprometidos e a cada ano para os demais grupos, como indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas em situação de rua e também privadas de liberdade. O programa Integra Tietê já retirou mais de 2 milhões de metros cúbicos de lixo do Rio Paulista e seus afluentes. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações que foram divulgadas pela agência SP. Ana, para a informação ser mais exata, foram 2.300.000 metros cúbicos de lixo retirados do Rio Tietê em 2 anos. Isso equivale a 164.285 caminhões cheios. Para se ter uma ideia, se esses veículos fossem enfileirados, ocupariam uma distância de 1.642 quilômetros. Isso é praticamente a distância da cidade de São Paulo até o Uruguai. Nesses 2 anos, o programa recebeu 434 milhões de reais para realizar o trabalho de desassoreamento, que remove sujeiras, sedimentos e outros materiais do fundo dos cursos d'água. Isso melhora as condições ambientais dos rios e aumenta a capacidade de absorção das chuvas, ajudando a minimizar os impactos das enchentes. Além disso, o Integra Tietê também faz o monitoramento do rio. Em 2024, foram instalados mais 19 pontos de monitoramento da CETESB, que irão auxiliar nas medições e trazer mais transparência aos dados. São 30 pontos no total. O objetivo é que até 2029 o rio tenha menos matéria orgânica e que, consequentemente, apresente uma coloração melhor e sem cheiro. Mas o programa alerta que a limpeza do rio também depende da conscientização da população, já que, de acordo com os dados da SOS Mata Atlântica, 40% da poluição do rio vem de fontes difusas, aquelas cuja origem não pode ser facilmente identificada. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Volto com vocês. Com certeza, Tânia, a responsabilidade é de todos nós. E para estimular as pessoas a se preocuparem com o lixo que descartam e que acaba chegando no Tietê, a Secretaria de Meio Ambiente instalou no ano passado, nas margens do Rio Pinheiros, um lixômetro. Ele mostra o total de lixo superficial retirado dali desde 2023. E olha, até o dia 13 de novembro foram contabilizadas 71 mil toneladas de resíduos, o que representa um gasto total de quase 130 milhões de reais. A
Meta, que é a companhia que controla o Facebook, o Instagram e também o WhatsApp, anunciou mudanças na sua política de moderação de conteúdos. Entre eles, o fim do programa de checagem de fatos, que verifica a veracidade de informações que circulam nas redes. Também o fim das restrições para assuntos como migração e gênero e a promoção de conteúdo cívico, entendido como informações com teor político-ideológico, e a exclusão apenas de conteúdos considerados como violações graves. A justificativa foi uma suposta censura das redes sociais. A Advocacia Geral da União informou que o Brasil não é terra sem lei e que irá agir contra as mudanças na política de moderação de conteúdo das redes sociais da Meta a partir do momento que elas afetem a democracia ou violem as leis brasileiras. Para proteger diversos grupos, a legislação brasileira traz uma série de restrições a discursos públicos. A lei proíbe, por exemplo, o racismo ou o nazismo, os ataques à ordem democrática atual ou ofensas de teor discriminatório contra grupos, por suas características de raça, cor, sexo, religião, orientação sexual ou origem. Para o ministro Messias, as mudanças anunciadas pela empresa reforçam a necessidade de uma regulação das redes sociais no Brasil e também no mundo. E lembrou que o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, tem 2 recursos com repercussão geral sobre esse tema em julgamento. E qual é a sua opinião sobre essa notícia? Você acredita que as redes sociais devem ser reguladas? E por parte das empresas responsáveis por essas redes sociais, elas devem promover algum tipo de fiscalização contra crimes que são cometidos nesse ambiente virtual? Eu convido você que nos acompanha a participar conosco e compartilhar a sua opinião aqui no Boletim Câmara. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 3625-9525. E você pode mandar os seus comentários sobre as notícias e as matérias que nós trazemos aqui e também sugerir temas para nós debatermos no Boletim Câmara. E seguimos agora com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: grupo de vereadores tenta derrubar blindagem de CPIs na Câmara. Após a base aliada ao prefeito Sérgio Vitor protocolar 3 pedidos de abertura de CPIs, que são as comissões parlamentares de inquérito para blindar o governo na Câmara de Taubaté, um grupo formado por vereadores que se classificam como independentes e de oposição decidiu contra-atacar. G1 traz o destaque: pais e crianças resgatados de avião que explodiu em Ubatuba seguem internados. Estado de saúde da mulher é grave. Os 4 feridos que estavam em avião que sofreu um acidente em Ubatuba ontem foram transferidos para o Hospital Regional de Caraguatatuba. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: Haddad desmente imposto do cachorrinho após um vídeo falso feito com inteligência artificial. A AGU pede remoção ao Facebook. O ministro da Fazenda também negou a taxação do Pix. Informação falsa que circulou aí nos últimos dias. A postagem, que foi manipulada por meio de inteligência artificial, contém informações fraudulentas e atribui ao ministro declarações inexistentes sobre a criação de um imposto que seria incidente sobre animais de estimação e pré-natal. Nos últimos dias, também circularam nas redes uma informação falsa de que a Receita Federal taxaria as transações via Pix. A fake news surgiu após uma medida que amplia a fiscalização sobre transações digitais entrar em vigor no último dia 1º de janeiro. E por fim, o portal R7 traz como manchete: governo autoriza inspeções periódicas para veículos que transportam produtos perigosos. A medida visa garantir maior confiança e rastreabilidade nas inspeções de equipamentos. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional lançou um livro e também um documentário sobre o restauro de peças que foram atacadas nos atos de 8 de janeiro em Brasília. A repórter Tânia Vinhas volta agora ao nosso Boletim Câmara e conta mais sobre esse trabalho realizado.
O documentário 8 de Janeiro, Memória, Restauração e Democracia foi lançado nesta semana para marcar a conclusão do trabalho realizado pelo IPHAN, pela Universidade Federal de Pelotas e pelo governo federal para restaurar as obras de arte vandalizadas nos ataques de 8 de janeiro de 2023. A gravação apresenta depoimentos, bastidores e articulações feitas para possibilitar a recuperação das obras, um conjunto de 20 peças que inclui pinturas, esculturas em metal e uma ânfora de cerâmica. A iniciativa contou com um investimento de aproximadamente 2,2 milhões de reais e foram mais de 1.760 horas dedicadas às restaurações. Além da atuação dos técnicos, autoridades e restauradores, a produção reconheceu o trabalho das equipes de limpeza dos palácios. No evento de estreia também foi lançado o livro Restauração, Democracia, Preservação e Memória, que documenta o processo de recuperação das obras e reforça a importância da preservação do patrimônio cultural brasileiro. A cooperação entre o IPHAN e a UFPEL também promoveu ações de educação patrimonial em 3 escolas públicas do Distrito Federal, alcançando cerca de 500 alunos. Volto com você, Ana. O evento também celebrou a reintegração do relógio de Balthazar Martinot, do século XVII. A peça foi um presente da corte francesa para Dom João VI e veio com a família real portuguesa para o Brasil. Sua restauração foi realizada com a ajuda da Suíça por meio de um acordo de cooperação entre a embaixada do país europeu e o governo federal, sem custos para os cofres públicos. E seguimos agora com a previsão do tempo. E vamos agora com a previsão do tempo. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Nós recebemos aqui em nossos estúdios a estagiária Mariana Valente, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Mariana, muito bom dia, seja bem-vinda ao Boletim Câmara. Conta pra gente como é que fica a temperatura hoje e se tem chuva prevista também. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Bom, para essa sexta-feira teremos sol com algumas nuvens e aquela chuva passageira que a gente está vendo todos os dias. À noite, o céu continua com nebulosidade, mas sem chuva. A temperatura hoje varia entre 17 e 27 graus e os ventos podem chegar a 11 km por hora. A umidade do ar é de 61%. A qualidade do ar é boa e o índice de raios UV é muito alta. Hoje, o sol se põe às 6h53 da tarde. E, Mariana, o volume de chuva esperado para hoje é de 2,3 milímetros. É bem pouco se comparado com o que choveu ontem, que foi de 15,3 milímetros. Então, é claro, requer atenção das pessoas, principalmente aquelas que estão em áreas de risco, mas a preocupação é um pouquinho menor. Agora, todo mundo quer saber também como que fica a previsão do tempo pro final de semana, até mesmo para as pessoas poderem se programar, né? Se vão poder fazer atividades ao ar livre ou se devem preferir as atividades indoor, né? Em locais fechados. Como é que fica a temperatura para o sábado e para o domingo? Bom, a temperatura do final de semana, né? A previsão do final de semana não é muito diferente daquilo que a gente viu durante essa semana. Teremos sol com muitas nuvens e pancadas de chuvas à tarde. As temperaturas do sábado variam entre 16 e 27 graus e no domingo entre 17 e 26 graus. Ótimo. E no sábado a chuva vem ali geralmente no período da tarde, tá? É o que está previsto. Já no domingo, no período da tarde e à noite também. Então, já dá para todo mundo se programar. Mariana, eu agradeço pelas suas informações. A gente se encontra então na segunda-feira. E essa foi a previsão do tempo desta sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2025. O presidente Lula vai sancionar o projeto que limita o uso de celular em escolas. A cerimônia vai ocorrer na segunda-feira, dia 13, às 3 horas da tarde, no Palácio do Planalto. E terá a participação também de parlamentares envolvidos na tramitação dessa proposta. A expectativa é de que Lula sancione o texto sem vetos.
O ministro da Educação, Camilo Santana, participou da construção da redação que foi aprovada na Câmara e também no Senado. Ele considera a proposta prioritária, alinhada com a posição de especialistas na área que afirmam que o uso do celular atrapalha o aprendizado. O uso do celular será limitado nas escolas. Os alunos poderão levar o aparelho aos estabelecimentos de ensino para se comunicarem na hora da entrada ou na hora da saída. A utilização em sala de aula será permitida apenas em situações excepcionais para fins pedagógicos, para garantir acessibilidade a estudantes com deficiência ou então em casos de violência no entorno da unidade de ensino. E como o final de semana já está logo ali, é hora da gente saber o que tem de interessante para fazer. Eu chamo a nossa estagiária Isabela Vieira, que vai trazer a programação cultural para você. Estamos de volta com conteúdos para você que ainda não sabe o que fazer nesse final de semana. Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Nessa sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, tem show gratuito do Toninho Matos no Sesc. O artista explora as influências da obra de João Gilberto, transformando canções com a harmonia do jazz e o ritmo marcante do violão. Ainda falando de música, mas com mais movimento, a oficina de capoeira Angola Pequena traz a proposta da expressão através dos movimentos. O objetivo da atividade, que acontece a partir das 10h30 da manhã de forma gratuita, é criar uma experiência que incorpora elementos da natureza, unindo as crianças, pais e responsáveis. Agora, para quem curte esporte além da prática, no domingo, o Sesc Taubaté recebe a ex-jogadora de futebol, Milene Domingos, que passou por times como Corinthians e Raio Vallecano, da Espanha. A atleta, que participou da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2003, vai contar sobre a trajetória e experiências no esporte. O bate-papo acontece das 10h30 da manhã até 1h da tarde. E para encerrar, na terça e na quarta-feira, a partir das 10h30 da manhã, o Sesc tem a oficina Mexe-Mexe para levar a criançada de até 6 anos. Na atividade, a família vai explorar jogos, músicas e danças de forma coletiva. A entrada é gratuita. Essa foi a Agenda Cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Obrigada, Isabela, pelas dicas. Eu já estou com tudo anotado aqui para curtir nesse final de semana. Um bom final de semana para você. Eu espero que você aproveite também. E assim nós encerramos o Boletim Câmara de hoje. Essa foi a edição ao vivo desta sexta-feira, dia 10 de janeiro. Eu retorno na segunda-feira com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um excelente dia, um ótimo final de semana. Aproveite e até mais.